Olá, segunda-feira, 21 de julho. Flagrantes de imprudência dos pedestres no trânsito. A busca do corpo perfeito pode virar doença. A anorexia é o tema de hoje do quadro Fala Doutor. Quem é o cearense convidado a participar da criação de um game de futebol fora do país? Tem o comentário de política com Donizete Arruda e as dicas para você que procura emprego. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. A habilidade com os desenhos ele descobriu ainda na infância. Só não imaginava que um dia seria o único cearense a receber convite internacional para participar da criação de um game de futebol. A repórter Renata Paiva conta essa história pra gente. Ainda criança, Peterson Queiroz se interessou pelo mundo do desenho. Inspirado em animações como Tom e Jerry e Pica-Pau, hoje o desenhista é diretor de arte de uma agência de publicidade. Realmente a vontade de desenhar veio quando assisti a primeira vez anime, né, que são animações japonesas, e em especial Sailor Moon, que foi a primeira. E de acordo com o que eu fui desenhando, eu fui conhecendo mais estilos acadêmicos e fui me aprimorando nessa parte de ilustrações. Por gostar de criar personagens e desenhar um novo mundo, Peterson associou o hobby ao curso de publicidade e propaganda. Então a publicidade, ela meio que supriu essa necessidade, esse talento que eu já tinha desde pequeno e mostrou para mim um novo caminho, um horizonte melhor, que seria praticamente essa parte de agência de publicidade, direção de arte, área de criação. E hoje em dia é o que eu faço, junto com o hobby que é ilustrar. Peterson foi o único cearense a receber convite internacional para participar da criação de um game de futebol. Na verdade, a seleção ela foi meio que um convite, certo? O Lourenço Cunha, que é um português, ele é diretor de criação de uma agência, ele se interessou e me convidou a participar do projeto Champion Card Game, que é um jogo de cartas baseado em personagens que são referência a jogadores de futebol na realidade. Ele conta como seu personagem do game, o Cervantes, nasceu. O jogador ficou pronto em uma semana. O Cervantes, ele meio que nasceu através de uma escolha primeiro de qual jogador eu iria ilustrar para o jogo. Então, meio que num bate-bola com o Lourenço, surgiu a opção do Iván de la Peña, que é um meio espanhol, certo, do time da Espanha, que tem uns traços mais arredondados, por ele ser carequinha. Então, o meu desenho ele é mais compatível com a questão dos traços dele. Bastidores da política. Segunda-feira é dia de bastidores da política aqui no Notícias da Gente, com o jornalista Donizete Arruda, que tem aí as últimas novidades do que anda acontecendo em Brasília. Donizete, na última segunda-feira nós comentamos aqui sobre uma importante novidade para todos os prefeitos do Brasil, que é o maior repasse do FPM. Todos os prefeitos estão nessa expectativa e eu lhe pergunto as últimas novidades sobre o tema. Olha, o Fundo de Participação dos Municípios teve uma queda acentuada do FPM, porque a presidente Dilma desonerou o IPI e com a redução do IPI, menos dinheiro para as prefeituras. Agora o Congresso Nacional, Senado e Câmara estão votando um aumento de 3,6 bilhões, 1% de FPM a mais. Esse 1% entra em vigor imediatamente após a aprovação. E quando acontecerá essa aprovação? Aí é que está a grande questão. Os deputados e senadores vão para a campanha e decidiram que os deputados ainda vão se reunir 4 vezes, 5 e 6 de agosto e uma data 2 dias em setembro. Os senadores foram mais radicais, só vão se reunir 2 dias, 5 e 6 de agosto. É quase impossível que senadores e deputados federais consigam aprovar esse projeto em 2 dias, 5 e 6 de agosto. Então vai ficar para novembro, entrando em vigor em dezembro. 3,6 bilhões a mais para dezembro. Esse dinheiro já poderia ser usado agora, todo mês ia fazer
uma grande diferença no caixa das prefeituras. E esse dinheiro poderia ser usado para pagar o 13º, mas chegando só em dezembro, não vai ajudar os prefeitos a pagar o 13º. Mas pelo menos eles já podem sonhar. Papai Noel chegará de bolso cheio. Vem dinheiro a mais. O FPM vai aumentar 1%. A boa notícia é que vem. E a presidente Dilma e a equipe econômica concordaram em sancionar a lei. Mas a gente falou na semana passada sobre um FPM padrão FIFA. Os prefeitos esperavam um pouco mais do que isso, né, Donizete? Mas eles sabem que a Copa acabou. Então não tem Copa. Então 1% ele já tem que ficar satisfeito. Padrão FIFA era só nos 40 dias da Copa. Então eles não tem que reclamar se não pedem. Fiquem calados, rezem para aprovar esse 1%. Padrão FIFA só em 2018 na Rússia. Não tem mais padrão FIFA no Brasil. Agora é padrão Olimpíadas em 2016. Perfeito. Vamos falar então agora sobre eleições, que é o que realmente vai movimentar os próximos bastidores da política daqui para frente. Mas não vamos falar sobre os candidatos à abolição, vamos falar os candidatos a deputado. Eu sei que Caucaia já está bem movimentado, tem candidato aí já, enfim, fazendo as suas publicações, colocando o seu nome em rua. Eu gostaria de saber, Donizete, as últimas novidades sobre esses candidatos. Caucaia vai viver dias de grande agitação. O vice-prefeito de Caucaia, Paulo Guerra, é candidato a deputado estadual. O presidente da Câmara, Eduardo Pessoa, também é candidato a deputado estadual. O que perdeu as eleições, Naomi Amorim, é outro. Ex-vereadora Germana Salles também é candidata, só tem os 4. E na oposição no PMDB, aí tem uma novidade que ninguém entendeu. A deputada estadual, Inês Arruda, está disputando a reeleição, mas não se sabe por temor de alguma impugnação ou se por uma questão política. Também a filha, Lívia Arruda, se inscreveu para ser candidata a deputada estadual. Não está fazendo campanha. Agora, a Lívia se filiou ao PTB. É candidata no PTB. Inês Arruda no PMDB. Se Inês Arruda for a candidata, ela apoia o PMDB do senador Eunício Oliveira. Se a candidata for Lívia Arruda, ela apoia o Camilo Santana do PT, porque o PTB apoia o PT. A confusão é grande, mas assim a política também é assim, é confusa mesmo. Para deputado federal, muita gente também tem candidato. Gera Arruda, que foi suplente na eleição passada, tenta agora o mandato. Danilo Forte tenta se reeleger. Caucaia com muitos candidatos, fora os que são votados em Fortaleza, que também vão querer tirar votos aqui. E o prefeito, o Washington, vai fazer a campanha, mas já disse que vai fazer sem meter a máquina, sem se envolver, sem risco de ter qualquer problema com o Ministério Público Eleitoral. O Washington não quer críticas ao seu comportamento. Vai pedir votos para seus candidatos, mas sem se envolver a administração. Sem envolver a administração. Caucaia vai viver dias, já disse, de agitação, mas isso é a festa da democracia. Perfeito. A gente fala de política aqui sempre às segundas-feiras, mas eu chamo a atenção que o quadro Por Dentro da Lei também estará trazendo o tema eleições para solucionar a dúvida da população em relação a esse tema que vai correr aí solto nas agendas. E vamos tentar trazer todos os candidatos, os 4 candidatos ao governo, os 4 candidatos ao Senado, para que eles venham saber quais são as prioridades dele para a Caucaia, para que eles não fiquem só no discurso vazio e que eles assumam compromissos com Caucaia e com o povo de Caucaia. Compromisso para ser cobrado depois das eleições. Exatamente. Nosso objetivo aqui é sempre informar a população, os nossos telespectadores, não é isso, Donizete? E nessas entrevistas que a população pode fazer perguntas e que podem indagar dos candidatos, eles podem se manifestar. E o povo, a festa da democracia é bom porque o povo é o grande eleitor, é o soberano da decisão. E ninguém pode se envolver porque a legislação é rigorosa. O TSE decidiu uma coisa positiva. Ninguém é obrigado a entrevistar os candidatos que tenham menor representatividade eleitoral. Então o TSE é uma nova norma. Você pode pegar os candidatos com maior peso, com maior densidade. Mas como no Ceará só são 4 candidatos, você pode entrevistar os 4. Mas tem estado que tem 15 candidatos. É impossível você reunir 15 entrevistas. No Ceará não, só são 4 candidatos. Facilitem muito as eleições. No Senado também só são 4 candidatos ao Senado. Perfeito. Com isso a gente encerra o nosso comentário político. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Donizete Arruda. Ele espera na próxima segunda-feira e vocês também numa próxima oportunidade.
assunto é imprudência no trânsito, a gente pensa logo no comportamento dos motoristas. Mas muitas vezes são os pedestres que arriscam a própria vida e a dos outros também, em troca de alguns poucos minutos. O problema é mais comum do que a gente imagina, como mostra o repórter Jonas Guedes. Caucaia conta com uma frota de 70 mil carros. Quanto mais veículos nas ruas, maior deve ser a atenção de motoristas e também de pedestres. Mas não é o que a gente observa ao trafegar pelo município. Neste trecho em que nós estamos, existe uma passarela exclusiva para pedestre. Mesmo assim, muitos optam em passar entre os carros, colocando a própria vida em risco. E as desculpas para não obedecer às leis de trânsito são as mais variadas. Vou entre os carros, de vez em quando. Prefiro ir entre os carros mesmo. Por quê? Não sei, eu acho mais rápido. Mas também é mais perigoso, concorda? Concordo. Todo mundo fala que é perigoso passar na passarela. Muita gente é assaltada, às vezes, em cima da passarela. E a gente, para evitar ser assaltado, prefere enfrentar os carros. Quase todo dia a gente vê aqui carro aqui freando em cima de pedestre aqui. A gente até fala para ele, rapaz, a passarela aqui é para vocês usarem, mas tem outros que acham até ruim quando a gente diz assim. Só em 2013, a Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia registrou 17 casos de acidentes envolvendo pedestres. Eliane Marinho, que é coordenadora de Educação de Trânsito, revela como o órgão trabalha para minimizar estes casos. As principais atitudes assim que podem causar acidente que os pedestres cometem aqui é atravessar a rua sem olhar para os lados, né? E com relação às crianças que elas andam só, geralmente correndo, atravessam a rua sem olhar, não andam na calçada. E a gente tem feito algumas abordagens no centro, né? Até passando orientação aos agentes para que ajudem a travessia dos pedestres. E durante a Semana Nacional do Trânsito também desse ano, que vai focar o pedestre, a gente vai fazer uma ação conjunta com outros órgãos para que esses números diminuam ainda mais. Fala, doutor! Quando a vida se resume a uma busca permanente, uma obsessão pelo corpo ideal, chegou a hora de pedir ajuda. O tratamento quase sempre é feito com antidepressivos e medicamentos para combater a compulsão e a ansiedade. O quadro Fala Doutor de hoje esclarece dúvidas sobre anorexia. Olá, hoje nós estamos aqui com a nutricionista Sandra Brana e a gente vai falar sobre um distúrbio alimentar, que é a anorexia. Sandra, olá, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a anorexia. A anorexia, ela se caracteriza por uma busca incessante pela perca de peso, certo? O indivíduo que desenvolve, ele tende a se privar totalmente da alimentação. Ok, Sandra, vamos conferir a primeira pergunta? Uma pessoa que nunca teve problemas com a balança pode sofrer de anorexia nervosa? Apesar de que, na maioria dos casos, pessoas que desenvolvem anorexia têm um passado de sobrepeso ou obesidade, algumas pessoas que nunca tiveram problema com a balança podem sim desenvolver esse distúrbio, já que esse distúrbio também se caracteriza por uma falsa imagem. A pessoa é extremamente magra e ao se observar no espelho vê aquela imagem obesa. É uma distorção de imagem. Sandra, quais são os sinais de uma pessoa anorexa? Bom, normalmente essas pessoas tendem a recusar sentar-se na mesa com os familiares, recusam-se a ambientes como aniversários, confraternizações, ambientes nos quais existem comidas. Elas evitam comer na frente de outras pessoas. São pessoas que usam roupas largas para disfarçar a magreza, são pessoas que se irritam facilmente. A anorexia influencia de alguma forma no convívio social? Bom, como eu acabei de falar, são pessoas que vão passar a ter um relacionamento difícil com familiares, namorados, tendem a se isolar dos amigos devido a esse transtorno. Ok, vamos conferir a próxima pergunta? Terminado o tratamento, quais as chances de a doença voltar? Alguns estudos sugerem que em 50% dos casos há cura total, né? Mas em outros casos ocorre geralmente recaídas em que há aparecimento dos sintomas, não com a mesma intensidade antes do início do tratamento, mas que podem permanecer ao longo da vida do indivíduo. Qual é o prazer da pessoa anorexa?
O maior prazer dessas pessoas está em resistir ao alimento, né? Eles tentam dominar, controlar a fome, mesmo sabendo que estejam em risco de vida, de desnutrição e etc. Sandra, a anorexia, ela pode ter algum caso de morte? Tem histórico de morte? Existe, estudos indicam que 20% dos casos são fatais, né? 20% dos casos? Mas isso quando a anorexia geralmente dura quanto tempo, assim, na vida? Uma pessoa pode se tornar anorexa durante um mês já? Ou um ano, ou mais anos? É um processo lento, né? Às vezes lento, que digo pela identificação, né? O próprio paciente não reconhece que tem a doença e a família não observa. Então, é difícil dizer, assim, de quanto tempo vem se desenvolvendo. E ele também, o paciente também pode rejeitar o tratamento? Na maioria dos casos, eles rejeitam, acham que os familiares estão loucos, que o médico é louco. Ok. Sandra, obrigada e até a próxima, viu? Emprego Aqui. A semana começa com muita oferta de emprego na região metropolitana. O CineDT de Caucaia realiza seleção para cargos de vendedor pracista, oficial de serviços gerais e para o trabalho de vendas por telemarketing. Para saber mais, é só comparecer à agência da Rua Joaci Sampaio Pontes, número 2076. Fique por dentro. A ajuda da população é muito importante no combate aos crimes ambientais. O telefone do IBAMA para denúncias é o 3272-1600. E outra dica de utilidade pública é o número do Departamento de Estradas e Rodovias. 0800-8567-68 ou então 3101-5704. A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.